Então, começando a gravação. Bom dia a todas, bom dia a todos. É uma satisfação estar aqui mais uma vez para a reunião do GDEC e hoje com um tema pelo público que já tinha, ainda com as portas a serem abertas e o que nós temos já logo na abertura, vê-se que o tema é um tema bastante relevante, é um tema urgente, né? Tivemos também, acho que foi na semana passada, né, Sérgio, a reunião na Abrasca, que esse tema foi, a urgência desse tema foi apresentada, porque as empresas já estão, né, tem que parametrizar seu sistema, já precisa ter toda essa discussão, embora tenha alguns pontos interessantes que vão surgindo conforme nós vamos conversando sobre o tema. Também teve uma reunião no Observatório da Fiesp, né, junto com o Núcleo de Estudos Fiscais da Fundação Getúlio Vargas, e foi uma reunião, na verdade, uma conversa muito produtiva também, com pontos muito relevantes sendo destacados, e não existe nenhuma definição ainda oficial, vamos dizer assim, sobre a contabilização da CBS e do IBS, né, que entram em vigor daqui, eu diria, exatamente 7 meses. Né? Então, nós temos, nesses 7 meses, um mês de férias aí no meio, para quem conseguir tirar, e aí nós já, em janeiro do ano que vem, já temos que estar preocupados e preparados para isso. Então, a ideia foi trazer esse tema, um tema, como eu estou dizendo, urgente. Convidamos o professor Eliseu Martins para fazer a apresentação. Eu não sei se é um convite, porque, como ele mesmo diz, ele é mais assíduo do que eu e o Eric aqui, né? Então ele é mais assíduo que os coordenadores, então, na verdade, foi quase que uma convocação para fazer essa apresentação. A ideia é, aos poucos, a gente ir construindo esse debate, trazer as dúvidas. Como sempre, o GDEC é absolutamente aberto, né? Quem quiser fazer comentários, colocar dúvidas, discordâncias, fiquem à vontade. O que nós pedimos é que levantem a mão, tomem a palavra, porque fica mais dinâmico. Né? Muita gente faz a pergunta no chat, o interessante seria efetivamente pedir a palavra e falar, até porque o vídeo fica gravado, está lá disponível para quem quiser ver ou rever, então é importante que apareça mesmo essas questões. Eric, eu não sei se você quer falar alguma coisa, se a gente já começa, eu te passo a palavra. Não, queria só de fato agradecer a presença de todos. Temos aqui, acho que um recorde, né? Estamos aqui com, com uma quantidade de pessoas nos assistindo aqui. Acho que chegamos já perto em outras situações, mas agora acho que a gente realmente bateu o recorde aqui, o que indica claramente a relevância dessa discussão. Então, sem mais delongas, caríssimo professor Eliseu, a palavra é sua. Fica à vontade. Bom, muito obrigado por mais nessas alturas, já não sei mais, né, se é convite ou convocação, mas também não faz diferença, porque É convocação. É sempre um prazer, né, estar aqui no GDEC. São 12 anos, Edson? 12 anos, maio 12 de anos. 2013. Perfeito. Certinho. Ótimo. Bom, esse tema é interessante, né? Quando começou, eu achei, isso aqui, simplesmente, o importante aqui é a análise dos reflexos financeiros, porque a contabilidade disso aqui, no fundo, é tudo muito tranquilo. Aí a gente começa a ouvir dúvida, aí a gente começa a pensar mais e começa a ver que não é tão simplesinho assim. Talvez não seja tão complicado como possa, para alguns, parecer, mas vamos lá. Então, bem aqui vamos dizer, no meu jeitão, né? De trabalhar sempre muito com base em exemplos, eu vou iniciar aqui uma apresentação, como o Edson falou, e o Edson e o Eric comandam, né, na hora de eu parar para atender a
chance de alguém falar, colocar opinião ou a gente discutir. Então, vamos lá. Vamos. Tudo ok? Não está no modo apresentação, está no modo. A gente está vendo o PowerPoint aí. Olha que gozado, porque eu estou no modo de apresentação. Não está? Não, você tem que compartilhar a tela do modo apresentação. Que coisa. Então, vamos lá, compartilhar. Compartilhamento de janela. Entrou? Não, continua a mesma coisa. Mas, Corzaro, para mim ela está na tela inteira. Ei, desculpa, gente. Mas, professor, dá para ver super perfeitamente. Tá dando para enxergar. Vamos seguir assim. Né? Tá bem tranquilo. Vamos ver o seguinte. Tá bom. Segue em frente. Tá bom assim? Tava melhor do outro jeito. Deixar ela mais abertinha. Mas tá bom. Toca o pau. Tá ok. Então vamos trabalhar com... Tá bom. Os números estão grandes. Tranquilo. Vamos trabalhar com esse seguinte exemplo aqui. Eu chamei de IVA para chamar tanto CBS, IBS, etc., qualquer que seja aqui o nome. Então, aqui está aparecendo IVA. Né? Substituam aí pelas siglas de cada um, conforme for. Então, e para simplificar as contas, esse percentual aí de 20%. A gente está comprando alguma coisa livre de IVA por 1.000, está pagando 1.200. Estamos vendendo por 1.500 sem IVA. Peraí, que tá com problema aqui. Que a gente está vendo ainda a tela de... Isso aí, agora sim. Agora mudou. Pode. Tira da apresentação e vai pelo que está aí. Ok, é uma pena, porque com a apresentação, no modo de apresentação, eu vou mostrando item por item, assim vai aparecer a tela inteira de cada vez, né? Mas tudo bem. Mas se quiser, vai lá em apresentação de slides, clica aí, apresentação de slides. Deixa eu ver se consigo por aqui, Mais pro lado ali, ó, apresentação de slides. Então, apresentação de slide. Estranho. Não dá certo. Não. Bom, vai assim mesmo. Assim, não está aparecendo o módulo de apresentação? Não, está aparecendo o PowerPoint normal. Só precisa ir mudando os slides conforme for andando. Mudou? Isso, agora mudou. Volta. Aí, agora voltou. Vai por aí então, mesmo. Esses números aí. O que acontece? Então, na aquisição, o que eu estou aqui sugerindo? Né? São as ideias do momento, como eu digo sempre, até que me convença de uma alternativa melhor. Estou criando aqui uma conta no ativo de imposto a validar. Então, ele ainda não dá o direito à compensação. Eu acho que teremos que trabalhar com duas contas separadas. Aqueles tributos que não foram ainda validados para efeito do tributário, porque a gente apenas fez a compra, ninguém pagou nada, o governo não recebeu nada, então ninguém tem direito a abater esses 200 na hora do recolhimento do tributo. Então, estou abrindo uma conta aqui com esse nome e, tradicionalmente, como vimos fazendo aí há tantos anos no Brasil, e é o modelo europeu, a conta de estoque não é pelo custo de aquisição puro, mas sim pelo custo excluído o tributo recuperável, como está, inclusive, nas normas. E a conta lá do passivo de fornecedores. Deixa eu começar pelo que eu acho mais fácil aqui, né? A conta de fornecedores,
ela pode ser desmembrada em duas parcelas. O valor a pagar que o fornecedor realmente vai receber e o valor dos 200. Eu não vejo tanta necessidade desse desmembramento por uma razão. Quando a gente pagar o fornecedor, se o valor 1.000 vai ir para ele e os 200 ficarão retidos pelo sistema. Então, pelo que nós estamos vendo que o sistema vai funcionar, me corrija se eu estiver errado, quando a gente paga o fornecedor, o sistema só joga para o fornecedor o valor líquido de 1.000 e fica com os 200, a não ser que os 200 já tenham sido recolhidos. Daí, então, nesse caso, vai o total 1.200 lá para o fornecedor. Então, para nós, se o fornecedor ele recolheu ou não recolheu, ele vai receber 1.000, vai receber 1.200, eu acho que não é relevante. Mas eu posso, na verdade, fazer o seguinte, fazer um acerto com o fornecedor, negociei com o fornecedor que eu vou recolher o tributo dele. Então, eu passo a ter uma dívida para com o fornecedor, o Edson que gosta sempre de lembrar dessa alternativa, né, de 1.000, e os 200 eu vou pagar. Eu só não entendi até agora qual que é a utilidade disso. Quer dizer, ou eu dou os 200, vou lá e pago agora, me comprometo a pagar o tributo, vou pagar o tributo, ou simplesmente eu recolho o total se ele não tiver recolhido. Então, eu acho que, em princípio, o normal vai ser a gente pagar o fornecedor. Porque se você pagar os 200, ir lá e recolher os 200, depois pagar os 1.000 fornecedores, ou depois fazer o pagamento do fornecedor como todo o governo pagar, quer dizer, pode não valer a pena, inclusive, fazer essa segregação. É um ponto até que eu gostaria depois de discutir. Então, em princípio, eu estou deixando aqui numa conta de fornecedores o total que eu tenho para com ele. A grande discussão que tem aparecido, afinal de contas, essa conta de VA validar, o que ela significa? Significa o seguinte, eu vou ter o direito de compensar os 200 com relação aos 300 apenas quando houver a liquidação financeira perante o governo dos 200. Essa é a grande mudança da reforma tributária em termos de fluxo de caixa. A gente, hoje, eu tenho crédito de 200, independentemente do fornecedor, inclusive se ele for adimplente ou não, tá certo? Eu tenho crédito e vou depois reconhecer a minha obrigação, compensar a obrigação que eu devo pela venda com o que eu tive de crédito pela compra aqui no mês, e nem é casamento, né? Compra com venda é mês de valor de compras com valor de vendas. Mas agora não. Então, eu passo a ter este problema. Eu não tenho direito ainda de compensar os 200, porque ele não foi liquidado perante o governo. Aí, deixar nessa conta. Tem surgido algumas discussões que me pareceram estranhas, mas depois a gente vai ver, poxa, se olhar literalmente algumas coisas, pode ser que realmente haja dúvida. Por quê? Porque, afinal de contas, eu posso já ir lá e usar os 200 e compensar? Não, não posso. Ele tem que ser liquidado, em princípio, pelo fornecedor. Em princípio, pelo fornecedor. Aí, se o fornecedor não liquidar, você não tem direito a compensar. Então, na hora de recolher o imposto, você vai ter que recolher o imposto total sobre a sua venda. Não vai poder compensar os 200. Como nós tínhamos visto aqui, o IVA na saída é 300. Então, se o fornecedor não fizer a liquidação da sua obrigação lá no prazo dele, ia vencer a minha obrigação de recolher 300, eu tenho que recolher 300. Por isso que eu fico naquela dúvida, vale a pena eu ir lá e pagar os 200? Na verdade, se tiver a inadimplência, eu vou ter que recolher os 300. Então, esses 200, ele é condicional. Então é um ativo contingente. Bom, vamos lá. Por que essa dúvida? Porque ativo, né, CPC, é um recurso econômico presente controlado pela entidade. Mas eu não tenho controle disso. Não, você não tem um controle completo ainda, né? E recurso econômico é um direito. Você não tem o direito ainda de compensar. Portanto, você não pode, né, reconhecer esse ativo. Bom, vamos lá, vamos continuar lendo a norma. No item 414,
Diz que o recurso econômico é o direito, repete, né, que tem o potencial de produzir benefícios econômicos, mas diz, para que esse potencial exista, está lá na norma. Ele não precisa ser certo, ou, no caso do ativo operacional normal, nem mesmo necessariamente provável, pode ser até possível. Se ele é provável ou possível, é um problema depois de mensurar o valor, né? Eu não posso mensurá-lo acima do que eu acho que vou realmente receber, mas o ativo existe. Vamos separar o que é a existência de um ativo e depois a mensuração dele. Então, aqui diz que o ativo não precisa ser líquido e certo, né? Nem mesmo provável. Quando você vende a prazo para cliente, é líquido e certo, tá certo? É provável, eu acho que sim, mas pode ser que não. Pois aí, por isso que eu tenho que fazer os ajustes. Mas, em princípio, tem que começar reconhecendo. Então, que ele vá para os benefícios econômicos. É necessário somente que o direito já exista e que, em pelo menos uma circunstância, produzirá para a entidade benefícios econômicos, além daqueles disponíveis para as outras partes, ou seja, produzirá benefícios econômicos para você. Em pelo menos uma circunstância, sim, quando houver a liquidação do passivo do IVA por parte do fornecedor, ou o fornecedor paga, ou eu vou lá e pago por ele. Grande vantagem, né? Então, veja que não podemos ler aquele negócio lá em cima, não tenho ainda o direito de compensar. Não é necessariamente o direito de compensar, direito de produzir benefícios econômicos, pelo menos numa circunstância. 422, tem muitos pontos no CPC, viu? Mas vou ficar aqui só nesses aqui. O 422 tem um caso até muito especial, que ele diz assim: pode haver controle se a entidade possui outros meios de assegurar que ela e nenhuma outra parte, só eu posso ter direito ao crédito, só eu mesmo, não pode nenhuma outra parte. E a gente, então, tem outros meios que são capazes de direcionar o uso do recurso econômico, de obter os benefícios que possam fluir dele. E é dado aqui um exemplo que é muito importante, porque ele até exclui, pelo menos em algumas exceções, a figura pura e literal do direito. O exemplo dado aqui é muito interessante. Não tem nada a ver com o nosso caso, mas só para mostrar que o conceito de ativo ele é, às vezes, bem mais amplo do que a gente pode imaginar à primeira vista. O exemplo aqui é a empresa está construindo, está lá desenvolvendo know-how, está fazendo pesquisas, está desenvolvendo um produto novo, por exemplo. Os gastos, dentro daquelas condições que a norma dá, de desenvolvimento, se é pesquisa pura não pode, mas se é curso já de desenvolvimento, deve ativar. Você pode estar ativando valores que, inclusive, por estar em sigilo, você nem pode dar conhecimento e nem ainda tem condição de ir lá e reconhecer a patente, que é aquilo que vai dar o direito no sentido realmente jurídico agora, de explorar e de obter benefícios. Mesmo assim, é ativo. Eu ainda nem tenho direito jurídico, eu estou no processo de chegar a ele, estou caminhando para ele, eu estou controlando aqueles valores. Então, o que acontece? O conceito de ativo é um conceito amplo e, para mim, ele realmente atinge essa figura do imposto a validar. Mesmo que, para eu utilizá-lo, ainda dependa de alguém ir lá e pagar esses 200 para o governo, ou o fornecedor, ou eu mesmo, né? Se for eu mesmo, eu não sei porque você vai pagar isso aqui. Melhor você recolher o tributo total da venda depois e está resolvido. Bom, mas então, quando eu olho esta norma e outros pontos da norma, verifico o seguinte, que é um ativo, o problema é de mensuração. Existe probabilidade de eu não recuperar aquilo? Aí é outra história. Aí é um impairment normal, como qualquer outro ativo que a empresa tenha. O outro ponto, para descaracterizar como ativo contingente, é lembrar que o ativo contingente é um acréscimo que vem e surge, que aparece por fruto de alguns fatos que podem nascer por conta da própria empresa, ou podem até fatos virem do lado de fora, e virem trazer a ideia de que eu vou receber alguma coisa, eu vou ter um ativo. Mas
é algo novo, é um anômalo, não é aquilo que é o derivado das operações da entidade. Então, se você está para ganhar uma ação que você está movendo contra uma instituição, se você está o governo ou uma outra empresa, sei lá quem for. Então, esta é a característica do ativo contingente. Ele não é um contas a receber de baixa probabilidade. Eu não reconheço porque ele é ativo contingente. Não, ele não é um ativo contingente. Ele é normal, está nascendo. O problema depois é a mensuração. A figura do ativo contingente é sempre uma figura um tanto quanto excepcional. Considerando isso tudo, eu, pessoalmente, considero que a conta de IVA a validar é ativo. Ativo contabilizável deste jeito aqui. Não é ativo contingente. Isso que eu já falei bastante, Edson. Isso, nessa primeira etapa, eu acho que a gente podia abrir para discussão da aquisição. E aí, se o senhor puder descompartilhar. Eu queria então, para esquentar os motores e animar o pessoal, eu queria, então, fazer o primeiro comentário de que é importante ter destacado que, ainda que seja que não tenha exatamente um imposto a compensar, que não tenha um imposto a compensar efetivamente, mesmo o imposto a validar uma subconta ou uma conta provisória ou o que for, mesmo nesse caso, tem que ser ativo, né? Então, eu acho que a fundamentação que foi apresentada aqui é uma fundamentação importante para dizer, olha, é um ativo, ainda que seja a validar, ou seja lá o que for, e mostre alguma não é contingência, mas alguma condição para receber. No caso do fornecedor, né, eu vejo que pode ter determinadas situações, claro, vai depender de caso a caso, mas eu vejo que pode ter determinadas situações que seja conveniente, até a título de informação, que seja aberto. Por quê? Porque eu posso negociar de maneiras diferentes. Eu posso recolher, por algum motivo eu tenho interesse de já me aproveitar desse valor, então eu próprio recolho o imposto, isso é autorizado pela própria legislação, o que pode ocorrer, inclusive, antes do próprio split payment, e pode ocorrer antes do próprio pagamento pelo fornecedor. Então, pode haver uma negociação nesse sentido. Eu posso negociar com o meu fornecedor que eu vou ter um prazo para pagar o produto ou o serviço, mas esse prazo não será estendido para o tributo, porque eu quero já aproveitar essa compensação. Então, eu estaria antecipando, como se fosse algo como uma importação, né? Eu estaria antecipando já esse imposto para poder aproveitar. E a negociação, e aí aqui tem alguns pontos importantes. A negociação com o banco, né? Quando eu vou fazer, por exemplo, para usar um termo meio proibido hoje, mas um risco sacado. Eu uso a nota inteira ou uso a nota sem o imposto, né? Porque é efetivamente o que pode circular pelo caixa. Então, nesse tipo de situação, pode ser esse e vários outros, eu não vou ficar citando aqui vários, mas existem situações que pode ser, do ponto de vista da informação, pode ser conveniente que se separe o fornecedor. Pode ser que não aconteça sempre, mas pode ser que seja relevante esse tipo de informação. Por isso que eu ainda acho que, dependendo de como for, pelo menos numa contabilidade, talvez não num balanço publicado, mas numa contabilidade intermediária, ali, uma contabilidade para uso interno, vamos dizer assim, ou para, eventualmente, algum fornecedor, algum banco, seja importante. Bom dia, tudo bem? Sim, você. Tudo certo.
Eu vou pedir para o pessoal desligar o microfone quando entrar, por favor. Eu acho que deu. Bom, mas vamos lá. Por enquanto é isso. A gente tem duas pessoas aqui na frente, com a mão levantada. Vamos lá, Flori. Olá, pessoal. Obrigado aí pelo convite que o Edson fez. É bem interessante ter esse debate. E entender, obviamente, eu vou falar um pouquinho mais da questão da regra do split payment, só para entender um pouco qual é a sequência disso, tá? Uma coisa assim, não existe muito digamos assim, essa questão da opção de pagar. Só para deixar um pouquinho mais claro, é o seguinte, então, quer dizer, você emitiu uma nota, gerou lá o débito, aí olhando o lado do fornecedor, né? Gerou um débito. Se esse débito, por exemplo, foi do dia 31 do mês, vamos falar assim, você vai ter a apuração do imposto, né? E vamos lembrar que, vamos supor que é 31 do mês, você tem 30 dias para pagar. Você vai pagar no dia 30 do mês seguinte. Então, quando você tem a apuração do imposto, aquele fornecedor ele vai pagar o imposto e aí morreu. Entendeu? A obrigação morreu, está pago o imposto. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo, vamos supor que, agora falando numa situação em que o pagamento vai ser feito antes do recolhimento, antes da apuração, do recolhimento final do imposto, tá? Aí, nesse momento, o pagamento daquela nota fiscal, se ela vai ser feita por meio eletrônico, isso é, via banco, boleto, TED, PIX, enfim, é obrigatório o split payment. Não é uma opção. Ele vai ter que correr. Se vai funcionar, isso é uma outra história. Não estou discutindo a parte tecnológica aqui. Então, quer dizer, ela vai ser obrigatória. E aí, a opção de recolher pelo adquirente é uma situação um pouco diferente. Não existe o artigo 36, né? E ele fala assim: o adquirente dos bens poderá pagar o IBS, CBS, incidente sobre operação, caso seja efetuado mediante utilização de instrumento de pagamento que não permita segregação. Ou seja, onde não é possível split payment, aí vai haver essa opção. Então, basicamente, se você está pagando em dinheiro, se você está pagando em cheque, aí você tem falando, você pode pagar tudo para o fornecedor, ou você pode optar, né? E aí você fala, eu vou pagar o imposto, né, no lugar do meu fornecedor. Então, essa opção, ela existe somente na situação em que, eventualmente, o split payment esteja fora do ar, tá? O split payment não foi implementado ainda, então aí você pode ter essa opção. Agora, de resto, se o split payment está funcionando e o meio é eletrônico, ele é obrigatório, desde que, na data do pagamento, o fornecedor ainda não tenha pago, né, o imposto. Então, só para entender que ele vai ser obrigatório se for o pagamento eletrônico, e ele vai ser opcional se o pagamento eletrônico não estiver disponível, seja porque ele não está funcionando ainda, seja porque o sistema ficou fora do ar, vamos falar assim, né? Ou seja também porque o meio de pagamento não é eletrônico. É cheque, é dinheiro, troca, compensação, dação em pagamento, coisas desse tipo, tá? Só isso que eu queria deixar um pouquinho claro aí. De resto, obviamente, parece bem, bem claro a explicação do professor Eliseu. Não, isso é importantíssimo a gente ter claro isso, né, que o Fleury está colocando, até para ver como vai funcionar, aparentemente, é o que eu costumo dizer, né, Fleury? A gente está vendendo o peixe do jeito que a gente está comprando. Como é que isso vai funcionar exatamente, tem que ver na prática. Mas, de qualquer maneira, eu posso ter o pagamento depois, inclusive, do prazo de recolhimento e tudo mais, e aí talvez o split payment nem faça mais sentido porque ficou lá para frente. Então, tem muitas situações, né, muitos detalhes que realmente a gente tem que ir com calma, mas eu acho que os pontos aqui, a ideia é exatamente levantar esses pontos. Vamos lá, Diogo. Diogo Santos, primeiro. Bom dia a todos, prazer aí conhecê-los e ouvir, né, o que a gente está conversando. Só 2 pontos aqui, que aí eu queria até confirmar meu entendimento, né? Aqui a gente está conversando na questão do reconhecimento do crédito
conforme o sistema Caixa, quando a gente fala aí do split payments, né? Porque eu não me lembro agora qual dispositivo da lei complementar, ele fala que enquanto não implementado o split payments, o reconhecimento do crédito ele se mantém da forma como está hoje, né? Ou seja, pelo competência. Então, só para a gente deixar bem claro, e aí me corrijam, por favor, se eu estiver falando algo errado, que o reconhecimento do crédito pelo sistema de caixa ele inicia-se quando da implementação efetiva do split payments, e enquanto isso não ocorrer, a gente mantém aí no regime caixa, ou seja, emitiu uma nota, a gente acredita, independentemente do pagamento ou não pelo o nosso fornecedor. E a segunda dúvida, e aí que eu queria realmente entender com vocês, quando a gente faz aí uma compra parcelada, o crédito ele é conforme o efetivo pagamento mesmo, né? Então, comprei R$100, pagos em 10 parcelas, R$10 cada um, R$1 de imposto, então é R$1 por mês que eu vou me creditando. E aí eu jogaria naquela conta transitória que o professor comentou e vai reconhecendo conforme a sua liquidação, correto? Alguém quer comentar? Mas acho que o Fleury quer falar. Não, é só porque é um pouco a legislação, não quero entrar muito no aspecto da contabilidade. É que nesse caso do parcelamento, só lembrando, isso já vai ter passado o período de apuração. Então, a não ser que o fornecedor seja inadimplente, tá certo? O imposto já teria sido pago, entendeu? Então, o imposto já teria sido pago. Então, você não vai se creditar em 10 vezes, você vai se creditar provavelmente antes disso, bem antes de até você pagar a primeira parcela. É óbvio se ele for adimplente, né? E uma coisa, a nosso entendimento é que se o split payment não estiver em funcionamento, sim, o crédito fica como está, digamos assim, mas se tiver se o outro split que eles chamam de não inteligente, que é a opção de você fazer o recolhimento, ele pode estar disponível, tá certo? Ele pode estar disponível e aí você pode optar por fazer o recolhimento, tá? Então, só para dizer que pode ser que o split inteligente que eles falam, que é esse do sistema bancário, que você põe a sua nota, vamos dizer, o seu boleto lá e ele automaticamente faz o pagamento, você nem pensa nisso, você nem entra em contato com isso, né? Você só põe o pagamento. Se esse daí não estiver funcionando, é possível que o outro split payment, que é esse voluntário, esteja disponível, e aí, se você quiser, você pode fazer, entendeu? Mas isso, o crédito aí fica garantido de qualquer forma. Tá. Mesmo com o split payment funcionando perfeitamente, o automático, tudo bonitinho, o pagamento pode ocorrer depois, né? Se eu dividir em 4 parcelas para pagar para o meu fornecedor, já passou o prazo de recolhimento. E aí a questão é a opção até de não ter o split payment, porque aquele valor já foi. Então tem essa, assim, ainda que o split payment esteja funcionando perfeitamente, nós ainda temos a situação de ele não acontecer, porque o imposto daquela nota já foi recolhido, né? Então, temos que pensar em todas essas possibilidades, né? Douglas. Bom dia, pessoal. Só complementando, né, ao que vocês já bem pontuaram no início, né, e o que eu puder também colaborar, não respondendo como tributário da Johnson, mas muito mais como contador pessoa física. Isso que foi apresentado pelo Eliseu da parte da grade contábil, já tinha procurado o CRC de São Paulo. O contato é de que espere Receita se manifestar, espere os outros comitês se manifestarem, por enquanto nada muda, mas procure o Sindiconte, né, o Sindicato dos Contadores do Estado de São Paulo. O Henri Paganini chegou a me responder, né, até para colaborar com vocês. Eu tinha comentado contigo, Edson, rapidamente pelo LinkedIn ali, mas basicamente a grade contábil que o Eliseu apresentou seria isso mesmo, tá? O Henri Paganini é do Sindiconte de São Paulo, ele é consultor tributário e jurídico, né? E seria, sim, dentro do ativo circulante, como um imposto a apropriar, né? E assim como o Fleury também comentou, e você também, Edson,
o grande X da questão, nem entrando na questão do split, como vocês já bem pontuaram, é de que, em conversa com o Ângelo De Angelis, Senfaz de São Paulo, pessoalmente, que ele explicou aqui para a área tributária hoje, jurídico, fiscal e tudo mais, é de que imposto destacado não quer dizer imposto creditado. E a grande diferença vai ser se o fornecedor quitar a DARF. Isso a Serpo já apresentou numa das últimas reuniões ali, naquele robozinho e todo o fluxo. Então, entra nisso que vocês comentaram, que a apuração mensal, o fornecedor fez ali a apuração ao longo do mês de maio. O vencimento da DARF é 20/6. Enquanto o tomador, o adquirente, o nome que vocês quiserem utilizar, não tiver a confirmação via ECAC, pré-preenchida e tudo mais o que estão prometendo, você não vai poder se creditar na sua apuração de fato. Né? O grande X da questão pelos fóruns que eu tenho participado é quem vai acompanhar esse imposto a apropriar, dessa possível transitória, que vai virar imposto a acreditar na minha apuração propriamente dita. Né? Então tem a discussão. É o contábil que vai acompanhar? Não, não é. É o fiscal que vai acompanhar? Quem que vai ficar acompanhando? Né? Como é que está a questão do meu fornecedor? Ele está com um problema de fluxo de caixa que não consegue pagar? Se é uma empresa que gera muito saldo devedor de IBS ou CBS? Então, se me permite, era mais para esclarecer que a grade contábil, pelo menos, a única resposta formal que eu recebi foi do Sindicato dos Contadores do Estado de São Paulo, e que seria, assim, ali o IVA, né, IBS e CBS, a apropriar, que, quando for efetivamente quitado pelo responsável, vai virar imposto a acreditar na nossa apuração. Então, a gente vai ter um possível delay ali. Eu fiz alguns simuladores de curiosidade, mesmo como pessoa física, dependendo do caso e de transit time, de entrega, até eu esperar o meu fornecedor quitar a DARF, consequentemente, eu vou ter um imposto a acreditar que eu não vou poder utilizar, como já é hoje, na hora que eu registro uma nota fiscal no meu livro de entrada. Muito bom. Isso ainda tem, né, bastante discussão, inclusive do ponto de vista de manifestações oficiais. Vamos contribuir com toda essa discussão. Diogo. Bom dia, Edson. Bom dia a todos. Contribuindo aqui com dúvidas, talvez mais dúvidas do que esclarecimentos. Eu acho que está muito claro, né, que no caso do split payment funcionando perfeitamente, nós temos um registro, na verdade, de um ativo por conta do crédito, né, que ele é, entre aspas, adquirido pelo fornecedor, né, que é o próprio débito do tributo. Só que, independentemente também do funcionamento do split payment, se o fornecedor for pagar, né, se vai ser via split, se ele vai pagar na condição de responsável, o artigo 29 da lei complementar, ele traz também a hipótese, acho que é o inciso 2 do artigo 29, que da apuração, né, do IBS e da CBS pelo contribuinte de fato, que é o fornecedor, né, fornecedor ou prestador. E ali, essa apuração, funcionando o sistema da forma como está desenhado, e a Serpo já tem circulado também aí algumas simulações, né, vão ser imputados todos os créditos que essa pessoa jurídica tem direito, e vai ter um débito do imposto, com uma data de vencimento, com a geração de um DARF para pagamento, como são os tributos de um modo geral atualmente, né? E aí, complementando, agora eu peço desculpas se eu esqueci o nome de quem falou agora um pouco antes de mim, mas ele citou a hipótese da pessoa jurídica que eventualmente ela acumule muitos débitos, né? Que ela não dê vazão, digamos, a todos os seus créditos. E aí, nessa situação, em algum momento, talvez, coloca aqui o questionamento, não deveria ser reconhecido um débito de imposto, na medida que ela não vai ter nenhum valor a compensar? E aí, professor Eliseu, já deu, na verdade, a potencial solução, de que ainda assim não seria um débito, seria um ativo, e eventualmente ele poderia sofrer um impairment no futuro, uma vez que não vai, de fato, haver tributos a compensar. Bom,
Agora, tem outro ponto que eu acho curioso, que é do artigo 10, que ele trata lá como, digamos, momentos de incidência do IBS e da CBS, a questão das antecipações, né? Pagamentos parcelados, etc. E ele trata isso não como um fato gerador propriamente, né? Ele entende que é uma antecipação do tributo. Eu começo a me questionar se tem alguma lógica nós tratarmos isso como antecipação, uma vez que, no final das contas, tudo vai virar um ativo. Então, é como se nunca houvesse, de fato, um débito, um valor que nós podemos tratar como um débito, como uma despesa, né, do tributo. Já que, enquanto a pessoa jurídica ela estiver na condição, né, digamos, de contribuinte, mas no meio da cadeia de produção, ela sempre vai se apropriar desses valores para compensações futuras. Então, a antecipação, esse caráter, digamos, transitório da antecipação, que depois ela vai ter que se casar com o fato gerador para complementar ou restituir algum valor, né, diferente daquele que foi antecipado, me parece que perde o sentido. Então, isso que eu falei, eu acho que é só colocar mais dúvidas aqui do que soluções. Eu acho que eram esses os comentários, gente. A questão da antecipação, Diogo, realmente é um outro ponto que a gente precisaria ver, né? Então, eu posso antecipar e vou receber daqui 2 meses, que eu já estou pagando. Isso é um ponto importante também, como é que isso vai ser tratado, se não vai ser discutido, eventualmente, sei lá. Bom, Marcelo. Bom dia, senhores. Eu vou ser breve para não atrapalhar, mas eu estou representando uma sociedade cooperativa e representando o agronegócio. O agronegócio existe uma operação bem peculiar, que é a operação barter, onde as trocas entre os produtos agrícolas, insumos agropecuários adquiridos, insumos são repassados ao produtor rural e ao cooperado. Então, eu queria fazer essa comparação, na verdade, essa combinação entre artigo 36, que o Dr. Fleury fez a apresentação, pagamento antecipado. Quem vai fazer o recolhimento antecipado, considerando que não há recurso em espécies serem pagos entre o tripé do barter. Então, você recebe a mercadoria, você transmite para o produtor te devolve em produto agrícola, você manda para exportação, ou é alíquota zero no 271, que é as sociedades cooperativas. Então, quer dizer, ninguém paga nada e vai tocando. Porém, dentro do anexo 9, existem vários produtos agropecuários, então ele não pegou o rol completo, produtos agropecuários que não estão contidos dentro do anexo 9, então alguém tem que pagar essa conta. Então, quer dizer, vai ser um giro correndo atrás do outro e quem vai pagar a conta. Enquanto isso, eu vou colocar na contabilidade como ativo, que o doutor Eliseu muito explanou e fundamentou, porém vai ser no futuro que eu vou ser pego pela auditoria dizendo impairment nisso, que ninguém recolheu. Será que já estou criando um monstro na minha cabeça? Bom, depois a gente ouve, mas Marcelo, você, no seu comentário, você traz a questão do fluxo de caixa, que é o que vai impactar um dos pontos importantes que está sendo, que vai ser impactado por essa reforma, é a questão do fluxo de caixa. Você está complicando um pouco ainda o fluxo de caixa, porque assim, quem vai pagar essa conta? Alguém vai ter que pagar, né? Em algum momento, alguém vai ter que pagar. E eu só queria lembrar o seguinte: depois eu passo para o professor Eliseu a palavra para responder todo mundo. Mas lembrando que esse impairment de crédito fiscal ele é indedutível pela Receita Federal, porque esse é um valor que você tem direito a receber um dia, né? E pela lei, se sobrar imposto, você pode pedir restituição, teoricamente. Então, vai ser uma discussão interessante fazer ou não o impairment dessa conta de ativo fiscal aí. Rodil. Rodil, acho que você está no mudo, Rodil.
ou com algum problema de áudio, não estamos te No ouvindo. mundo não está, mas Não está, mas não estamos ouvindo. é um problema no fone. Não, não estamos ouvindo. Algum problema no seu fone. Eu vou passando. Agora sim. Alô? Agora Pronto, sim. agora Não, é o seguinte, eu estava falando que pedindo desculpas para o professor Eliseu, mas a parte contábil, realmente eu acho que ele também tocou nesse ponto. É fácil. O âmago da questão sempre é chegar a determinar a essência da operação. E eu acho que aí reside todo o problema. Mas esse é apenas um comentário. A outra é um resumo sarcástico, como normalmente eu faço, que é o seguinte: estou com a impressão que o governo, com isso, está simplesmente passando para o setor privado todo o ônus do controle da arrecadação nesse ponto. Por isso é que aquela conta lá, um dia ela é imposto a validar, um dia ela pode virar imposto a compensar, e um dia pode virar conta a receber do próprio fornecedor, porque você vai ter que... Você pode, ela pode, e um dia pode ser que ela vire perda, pura e simplesmente, viu? Mas como já hoje existem tantos tributos por aí, se não forem recuperados, né? Tá certo? Se realmente... Não, mas você tocou certamente, em princípio é ativo, depois a gente trata pelo impairment. Mas isso é normal, isso é a vida que segue. Infelizmente, viu, Marcelo? Às vezes pode correr esse risco, viu? Fleury. Então, só assim, pontando mais uma vez algumas questões que foram colocadas, a tecnologia do split payment, a ideia do split payment é que, então vamos supor que você vender, né, a fatura foi feita no final do mês, aí no dia 20 do mês seguinte, o vendedor recolheu o imposto. Aí o que acontece? Tecnicamente o split payment ocorre ainda, mas não para pagar imposto, é simplesmente para pegar o dinheiro total daquela nota fiscal e mandar para o fornecedor. Porque tecnicamente ele ocorre, mas não para pagar imposto, e sim para transferir tudo para o fornecedor. Então é uma questão porque ele ocorre. O split payment ele surge, só entendendo um pouquinho, ele existe hoje no comércio eletrônico. O comércio eletrônico, sei lá, as empresas de comércio eletrônico elas já fazem essa separação, não necessariamente de imposto, mas o que vai de comissão, o que vai para cartão de crédito, o que vai para o fornecedor e tudo mais. Então, isso, tecnologia em tese é essa, separar o pagamento onde tem. Um outro ponto que saldo credor, o saldo credor pode acontecer e existe a promessa, e está lá na lei, de devolver em até 60 dias ou 30 dias se o contribuinte for, né, colocando isso, foi feito. A cooperativa, né, que foi colocada pelo Marcelo, a cooperativa vai ter um regime especial, provavelmente todos vão optar, então a relação vai ser alíquota zero, entendeu? Justamente para, inclusive na produção integrada, né, que chama, né, produção integrada, que é o caso que você está colocando, que você manda mercadoria, manda insumos, depois recebe produto final. Então, isso vai ser alíquota zero, justamente por um dos motivos que foi alegado pelas cooperativas é exatamente esse, tá? Então, esse é um ponto importante. Mas nas operações de dação e pagamento, vamos falar assim, que é as barter transactions, vai incidir imposto como incide hoje, vamos falar assim, né, pessoal? Então, quer dizer, se tiver operações como essa, eventualmente tem que se arranjar caixa para fazer o pagamento. Isso é uma coisa que vamos dizer assim, é do dia a dia, né, normal. Hoje não é uma coisa nova da reforma, tá? Fluxo de caixa, sim, isso vai ser problema mesmo. E principalmente o maior problema era o primeiro mês, pessoal. Primeiro mês é que nós não vamos ter nada de crédito e vai ser só débito. Então, esse é um ponto importante para ser pensado. Um ponto sobre a apuração que o Douglas falou, e isso acho que aí já está funcionando, que foi o que o Sérgio apresentou, o livro Apuração Débito e Crédito Online, ele já está mais ou menos pronto, tá? Então, significa que ele já tem tecnologia para existir e, portanto, você não vai dar baixa, entendeu? A baixa é automática.
Então, você vai ter um registro de apuração de IBS-CBS online. Isso significa que você só tem que conectar o seu sistema com o sistema seu sistema contábil com o sistema online lá. Trazer a informação para lá. Tecnologia é uma maravilha, quando funciona. Quando funciona. Quando funciona. Se não funcionar, eu quero ver. Vamos lá, terceiro Diogo na fila. Olha que interessante. Vamos lá. Nem quando eu estava na escola, no jardim da infância, tinha tanta gente com meu nome, né? Mas eu vou fazer referência até ao comentário que o Diogo Ferreira, que inclusive tem o mesmo sobrenome que eu, para Exatamente, facilitar, né? eu ia comentar isso, como se não Exato, bastasse, né? mas Diogo, o ponto da antecipação eu acho que é muito importante, porque se a gente olha para a versão inicial do projeto, né, Edson, a gente tinha a antecipação como fato gerador propriamente dito do tributo. E eu acho que a gente tem que sempre analisar essas previsões que inclusive mantiveram como agora um fato gerador da antecipação do tributo, com a vinculação necessária ao split payment, porque se você não tivesse na movimentação financeira o gatilho para algum tipo de exigência tributária, seja a título de tributo propriamente dito ou de antecipação, você poderia facilmente escapar do mecanismo do split payment. Qualquer tipo de transação entre empresas, você faz um pagamento antecipado uma semana antes de emissão da nota fiscal. E assim tentar escapar, né, da ferramenta que pode, claro, trazer uma série de complexidades para fins de controle de fluxo de caixa. Mas eu acho que olhando sempre por essa ótica, né, de que a ideia é vincular e permitir a aplicação do split payment, vai ficar mais fácil até de entender os impactos contábeis, né, de você fazer o pagamento de uma antecipação, fazer o registro daquele ativo momentâneo, né, antes de registrar qualquer tipo de mutação na sua DRE e ter que já fazer naquele momento um eventual split do creditamento que você já vai fazer direito, porque terá havido a quitação do tributo via split payment. Então, só agregando ao que o meu xará comentou anteriormente, eu acho que isso vai ser importante. Excelente. Ó, tem a Gisele e o Diogo de novo. Eu vou passar a palavra para os dois, depois eu devolvo para o professor Eliseu fazer os comentários dele, e aí a gente parte para a segunda parte da apresentação, que aí é a venda e tem as suas angústias também. Vamos lá, Gisele. Na verdade, é um comentário, né? Ontem eu tive a oportunidade de participar ali de um evento na Sindus Pharma e teve a apresentação do Split Payment pelo Robson da Serpro. Eu achei bastante interessante porque endereça ali bastante das preocupações. Ele fez uma demonstração e ali é possível verificar que vai haver realmente um controle conta corrente, onde a gente vai ter acesso em nível de operação de nota ali, do fornecedor que eventualmente não recolheu o imposto, e o cálculo vai ser por meio da plataforma. Então, você vai conseguir saber tudo que entrou, o que saiu, né, o saldo que ficou no final, e pelo meu entendimento, ficou crédito no final ali, né, devido, uma vez que o fornecedor recolheu o débito, aí é feito a promessa, né, é feito o pagamento em dinheiro, né, do ressarcimento daquele imposto que ficou a crédito no final do mês. Eu trouxe porque talvez seja até uma sugestão interessante ali, porque eu vi que tem bastante pessoa preocupada ali. Como que a gente vai controlar? É a contabilidade que vai ter que ficar controlando? Pelo que eu entendi, a plataforma ali, ela vai trazer isso. Pelo que foi explicado, vai ter a possibilidade até de baixar offline ali, simuladores que podem contribuir até para fim de planejamento. Então, foi bastante interessante nesse sentido, tá? De como que no dia a dia a gente vai conseguir enxergar as operações. Muito bom. É o que foi falado, né? Você vai integrar o seu sistema a esse sistema maior e puxar as informações dali. Então vamos lá, Diogo. Eu queria só voltar nessa questão da antecipação, com essa oportunidade única aqui também de dois Diogos Ferreira debatendo. Mas, assim, eu concordo que realmente era um fato gerador mesmo em uma determinada versão do PL, e como muitas coisas que acabaram ficando na lei complementar, para mim está muito claro que isso ele é resultado de um certo pavor do mercado, que levou algumas sugestões para debate, né, no curso da votação, muito pautado na realidade atual. Então, assim, hoje,
a impressão que eu fico é que a redação ela traz algum receio por conta de uma superação de discussão que nós tivemos com relação ao ICMS-ST, né? Que antes ele tinha uma base definida, e que depois se avançou, muito em função também dos avanços tecnológicos, para que se pudesse recuperar eventuais diferenças, né, Deixa eu pagas só mutar uma outra a maior, reunião que eu estou participando aqui. a maior ou a menor, né, do que foi recolhido. Então, ou seja, para que se chegasse a uma base definida. Mas essa não é a lógica do IBS, da CBS. E o fato de se reconhecer esses valores pagos, seja via split payment, seja via guia mesmo, pelo fornecedor ou pelo próprio contribuinte, como um ativo, dado que são tributos a recuperar, me parece que reforça isso. Nós estamos, de fato, diante de um fato gerador, no final das contas. Essa foi a escolha do legislador. Por isso que eu falei que era preocupante esse tipo de situação, né? E o interessante, não é a pauta aqui, mas eu acho, Eric, que a gente até poderia voltar. O fato gerador é a entrega do bem. A entrega do bem é regime de caixa na veia. Nossa, não é nota fiscal? Não é nota fiscal. Quer dizer, vamos ver se vai ser assim, né? Mas vamos lá. Professor Eliseu. É só uns comentários. Esse sistema todo, no fundo, ele tem, claro, uma preocupação de controle maior do próprio governo, inclusive em cima de informalidade, mas o grande objetivo é o risco da inadimplência passa a não ser mais do governo sozinho. Na ponta, o último lá na frente, o varejista, se ninguém atrás tiver pago o tributo, ele vai pagar tudinho e vai arcar e vai ficar com crédito com relação aos que não recolheram, tá certo? Aí, ou seja, o governo resolve seu problema de caixa de uma maneira muito eficiente. Com relação ao CERP, outro dia, né, Edson, a gente ouviu, acho que foi a Thaís, comentando que tudo isso que foi falado mesmo, é o sistema que vai controlar, e que, pelas informações, pelos controles que está fazendo lá, parece que o cronograma do CERPRO vai indo razoavelmente bem, tá certo? Vamos lá. Eu esqueci de comentar uma coisa, é importante dizer, nós estamos falando sempre só dos impostos realmente recuperáveis, está correto? Isso, em alguns casos aí, na verdade, o imposto já automaticamente adicionado ao custo do estoque, estamos conversados, está correto? Ele não é nem perda. Se ele é irrecuperável, ele é custo do estoque e só vai ser baixado quando o estoque for baixado. Eu acho que o restante é muito bem comentado. Podemos continuar, pode ser? Ou tem alguma coisa que querem que eu comente? Não, continuamos. Todas as dúvidas anotadas e vamos em frente. Vamos para o próximo. Professor Eliseu, eu baixei aqui. Quer que eu compartilhe? Mas se você puder, melhor ainda. Mas você está com a última versão minha? Não, eu estou com a da... Não. Então... Não, segue aí, então. Deixa eu continuar aqui, então. Ou manda a última versão por WhatsApp, vai rapidinho, que tá meio... A conexão não tá das melhores não hoje, pai. Tá dando muito embaçamento aqui na... Se desse para passar, seria melhor. Acho que eu vou fazer o seguinte, no próximo intervalinho aqui eu vou tocar de internet também. Mas, enquanto isso, bom, agora vamos para a venda. No caso da venda, a gente tem o registro lá da conta de clientes, né? E aqui nós temos um problema. A contrapartida do IVA a recolher e da receita líquida, ou, se quisermos, e talvez enquanto os sistemas vão estar, inclusive, funcionando aí paralelamente, talvez tenhamos todos que continuar usando a figura da receita bruta, com a redução do tributo sobre a receita bruta, que não é o tributo da empresa, né? Que a gente tem esse modelo. Então, a gente faria os 1.800 de clientes contra a receita bruta, e depois tira o imposto da receita bruta para chegar na receita líquida e vai para o IVA a recolher, como é hoje mesmo, ou faremos direto a receita líquida, que é praticamente o que o mundo hoje produz. A grande discussão aqui agora diz respeito a essa conta de clientes. Quer dizer, ela deve ser realmente mantida desta maneira, como está colocada aqui, integralmente, como um valor a receber, porque o que ocorre?
Quando recebemos do cliente, estando tudo normal, funcionando o split payment, né? Então, aqui, tudo nós estamos falando aqui é dentro do split payment, se ele não, enquanto não entrar em funcionamento, não é nada disso aqui. Mas o que vai acontecer? Nós vamos, de fato, receber só o valor líquido do cliente, 1.500. O governo vai reter aqueles 300. Se tiver tudo em ordem lá, o recolhimento dos 200 do fornecedor, daí você vai receber de volta do governo os 200. Mas, na verdade, em situação normal, o seu conta a receber é dividido em duas parcelas. Os 1.500 que, de fato, vai entrar em caixa para você na continuidade das operações, e os outros 300 que vão liquidar aquela obrigação do lado de lá. Você já liquidou, está lá. Então, aqui, de fato, internamente, gerencialmente, não tem dúvida, isso aqui tem que ter o devido controle. Para efeito de divulgação, eu acho que vai depender muito de cada situação em função de tudo que nós comentamos aqui. Então, os problemas dos prazos, da adimplência, etc. Então, esse lançamento que eu estou colocando aqui, o fornecedor, eu acho rara a hipótese de ter que dividir, por tudo que nós falamos aqui, mas pode existir. Aqui há muito mais razões para um controle em duas contas. Quer dizer, eu tenho a receber do cliente propriamente dito os 1.500 e os outros 300 são uma espécie de valor a compensar que eu vou ter. Eu não vou receber os 1.800. Então, aqui, de fato, cabe a discussão e vejo com muitos bons olhos a necessidade de ou subdividir a conta de clientes ou de uma nota explicativa e se for o caso, a abertura de duas contas mesmo, tudo dependendo de cada situação que a gente vier a ter. Ou então, quanto ao recebimento, isto aqui, posso complementar algumas coisinhas aqui, Edson? Claro. Tá. Bom, acabou de fazer não, a pode venda, seguir, pode seguir. tanto faz receber o reconhecimento direto receita líquida ou reconhecimento receita bruta, não interessa. A primeira coisa é a seguinte, agora é óbvio, é a baixa do estoque. Esse lançamento eu sei fazer, né? Tirou do estoque, jogou para custo da mercadoria, e aqui estou deixando dentro do balanço, o patrimônio líquido agora já está com a receita, com o custo, portanto, o lucro da parte que é realmente o que fica com a empresa, devidamente reconhecido. Bom, vamos em frente. Agora, recebe de clientes, aquilo que a gente falou. Funcionando lá tudo normal, o sistema, há uma coisa com relação ao controle. É verdade, o sistema vai fazer todo o controle, mas, senhoras empresas, mantenham os seus sistemas para conferir se o sistema do SERPRO está funcionando corretamente, tá ok? Que vai ter toda aquela identificação das operações, das notas fiscais, dos clientes, etc. Mas é bom você ter os seus controles para ter certeza de que o que está sendo feito lá está tudo ok. Mas, então, a gente recebe do cliente, ele vai lá e pagou. Ele foi lá e pagou os 1.800. Ele, do dinheiro, saiu do bolso dele. Só que, para nós, chega 1,5 milhão. O governo já reteve os 300. Então, o que acaba acontecendo? Fica aquele saldo que eu tinha falado, que poderia já estar aberto desde o início. O que ocorre? Eu tenho agora aqui estes 300 não recebidos, e como o nosso cliente foi lá e pagou, eu não tenho mais que efetuar aquele pagamento do lado de cá dos 300. O governo já reteve. Já reteve. No fundo, eu paguei. É como se eu tivesse recebido 1.800 e imediatamente depositado os 300. É a mesma coisa. No fundo, a empresa está recebendo o total, pagando o total do seu tributo sobre a receita de venda, tratando separadamente aqueles 200 do crédito. Por isso que pode haver diferença significativa em termos de fluxo de caixa. Então, o que acaba acontecendo? O lançamento seguinte é fazer a liquidação daquele saldo de 300 com aquele passivo de 300. Volto a repetir. É como se eu recebesse 1.800 e pagasse os 300. Então, eu teria entrada de 1.800 e depois a saída de 300 para a liquidação. É a mesma coisa.
Reparem que o problema não é a contabilidade é o menos problemático de tudo isso, né, Rodi? O problema é entender as operações, toda essa formatação jurídica, a situação de cada lado, para daí ir lá na contabilidade e ver como fazer essa retratação. Bem, se tiver tudo ok lá com relação a... Eu vou até fazer o seguinte, eu vou fazer primeiro aqui o pagamento ao fornecedor. Ao fazer o pagamento, nós pagamos total. Sai dinheiro do caixa 1.200, liquida fornecedor, vira zero. Se ele não tiver liquidado... Para mim não está compartilhado. Hein? Ele disse que parou de compartilhar. Parou de compartilhar. Parou de compartilhar? Ué, sozinho? Vamos dizer que foi sozinho, né? Foi a hora que ele falou que tem que conferir o que está no Serpro. O robozinho. Foi o Serpro que derrubou ele. Derrubou. Automaticamente, né? Poxa vida. Compartilhou de novo? Sim, agora está aí. Tá. Bom, então, agora, se eu tiver a informação, tá lá direitinho, de que o fornecedor liquidou o imposto dele, automaticamente a minha conta de imposto a validar agora virou imposto a compensar, genuinamente, está correto? Agora virou. Veja que a diferença temporal entre a história do recolhimento e a história do crédito, são momentos diferentes. Né? O crédito é ou porque o fornecedor pagou, ou porque o governo reteve do que eu paguei a parte que lhe cabia que o fornecedor não pagou. O que interessa é que, estando tudo funcionando, a adimplência funcionando, o meu imposto a validar virou imposto a compensar. Então, ou porque eu fiz o pagamento ao fornecedor, ou porque ele liquidou. A ordem aqui não interessa muito. Então, o que acaba acontecendo? Depois disso, eu vou estar com o meu caixa de 300, não tenho mais ninguém, não tenho mais coisas a receber, mas tem aqueles 200 lá a receber agora do governo. Tá certo? E o governo está prometendo, vai colocar na nossa conta corrente. Então, se fizer isso, pronto, beleza. Diminuiu o meu ativo a compensar, foi para o caixa, beleza. Cheguei ao final, estou aqui com, tranquilamente, o meu dinheiro caixa, igual ao meu lucro, que é 500, que na contabilidade vai ser demonstrada como é hoje, a receita líquida de 1.500 e o CMV. Reparem que isso aqui, nessa apresentação que eu estou fazendo, eu estou partindo de um pressuposto de uma absoluta normalidade, uma coisa seguida da outra, etc. Lembrando aquilo que já foi falado várias vezes. Na prática, não é assim. Rotação do estoque, eu compro, rotação do estoque em 60 dias, mas eu paguei em 30, bom, então o crédito já foi validado antes. Ou vendo à vista, ou vendo para receber. Conforme todos estes prazos, estes balanços claramente vão ficando diferentes. Com relação a esses tópicos, alguma dúvida ou quero abrir, ou, Edson? Ou eu coloco aquela do comparando, que você se lembra disso ou não? O que você prefere? Eu acho que pode colocar, tá bom. Porque eu acho que as dúvidas podem até surgir depois disso também. Tá. Ou complementar. Isso aqui é provocação, responsabilidade de quem lhes fala. Aqui é uma análise crítica. Deixa eu começar pelo valor adicionado. Se eu tivesse naquele compartilhamento com a tela inteira, ia aparecendo um por um, né? Dá para vocês verem que é o 1, depois o 2. Aqui, infelizmente, mostra tudo lá. Então, por favor, desvie os olhos só para este daqui. A demonstração do valor adicionado, tanto faz hoje como com o split payment, não mudará um tostão. Por quê? Porque o conceito de valor adicionado na economia, de onde deriva a demonstração do valor adicionado, o PIB é o total bruto que você produz, que aqui no caso, na economia, é produção, na contabilidade é venda, é a única, e é uma diferença temporal, mas o conceito é o mesmo aqui.
Então, o total que vai entrar de fora é 1.800.000. O que é valor adicionado? É a diferença do total que vem de fora com o total que vai para fora. Então, o total que entra é 1.800. O total que sai é 1.200, com os tributos. Isso já é feito hoje. Você vai na demonstração do resultado, a receita é 1.500. Vai no DVA, é 1.800. Aqui o custo é 1 milhão, lá é 1.200. Esta é a riqueza criada. Do PIB de 5 trilhões de reais do Brasil, esta empresa contribuiu com 600. Tá? Agora vem distribuição da riqueza, porque a DVA é uma demonstração do resultado menos egoísta, né? A demonstração do resultado, o lucro é o que sobra só para o proprietário. E aqui não. Os 600 é quanto que vai para o governo, quanto que vai para juros, quanto que vai para os recursos humanos e quanto que fica com os proprietários, os investidores. Aqui só tem esses dois. Então, essa não muda, gente. Então, eu não estou falando em demonstração do resultado, muda as coisas todas, assim, nós estamos comentando, a DVA não muda. Antigamente, aí só eu, provavelmente, dessa turma toda aqui, vou ser capaz de lembrar, a gente contabilizava a receita bruta de 1.800, vocês se lembram? Era baixado o custo de 1.200, não se separava o tributo recuperável no estoque, a mercadoria entrava e era baixada por 1.200, veja, bem parecido com a DVA. A única diferença é que a gente jogava o imposto que a gente recolhia, 300 na entrada, menos 200 na compra, vai recolher 100. Ou já recolheu, não interessa o fluxo de caixa. A gente jogava o IVA depois do lucro bruto. E se a gente fizesse agora, a gente ia fazer a receita bruta é 1.800, o imposto. Por que eu estou colocando isso aqui? A verdadeira carga tributária da empresa continua sendo 100. Correto? Não muda nada. Então, todas as fórmulas de cálculo de tributos, etc., com todas as suas melhorias e alguns acidentes, mas, na verdade, o IVA é o índice que aqui a gente tem na DVA, na DRA antiga, mas depois a gente passou a não usar e passou a usar esta aqui de baixo. Receita líquida, 1,5 milhão, CMV, 1 milhão, lucro, e a gente não tem informação nenhuma na DRA do tributo, nem que entra, nem que sai, e nem daquilo que foi adicionado pela gente. Tá, só fazer uma crítica aqui, né? Eu não gostaria de voltar aquele modelinho lá de cima, tá? Mas isso aqui é pessoal, vai contra as normas. Não vai contra as normas internacionais necessariamente, não, porque a norma internacional diz que a receita líquida é do que entra menos o que não é de seu arbítrio, porque não é seu. Do que entra o 1.800, que não é realmente seu, é o 100. Tem os 300 e os 200, mas o que realmente dos 1.800 que entra, que não é seu, não é discricional seu, são os 100. Mas tudo bem. Outra comparação. Fluxo de caixa antigo, no método direto, ninguém publica desse jeito, mas para uso interno da empresa, recebimento de clientes 1.800, pagamento 1.200, recolhimento do IVA 100. Veja a total coerência entre o fluxo de caixa, a DRA e o DVA. Bom, depois nós passamos a fazer a DRA deste jeito, já não fecha com a demonstração do valor adicionado, e ela fecha no saldo da empresa. Ela não é tão... não tem essa correlação direta entre o fluxo de caixa verdadeiro, né, e a DRA. Ainda mais que o fluxo de caixa agora vai mudar. E ele vai ter uma diferença. Antes, a gente recebia do cliente 1.800, pagava o fornecedor e recolhia para o governo. Agora, a gente recebe do cliente 1,5 milhão, recebe do governo 200. Reparem, cadê o IVA? No fluxo de caixa. Eu recebo do cliente 1.200, eu pago para o fornecedor 1.200. Então, aqui em cima não tem, no 1.500, não tem IVA. No pagamento ao fornecedor no fluxo de caixa, o IVA está lá dentro de fornecedor, ele não aparece destacadamente. Aqui é que vai aparecer os 200 recebendo do governo. Então, o fluxo de caixa é óbvio, é o mesmo 500, né? Tudo permanecendo, funcionando normal, só que vai ser alterado desta maneira. O que vai aparecer como, e de fato, fisicamente, o dinheiro que vai entrar não é mais 1.800, é 1.700, sendo 1,5 do cliente, 200 do governo, e o pagamento continua para o fornecedor de 1.200. Aqui só para confundir um pouco mais. Mas, e foi já, vou adicionar aqui, resumindo, né, quer dizer,
O prazo de validação, hoje, antes do split, da figura do tributo, é vendas contra compras. Né? Nós temos o crédito pelas compras e o débito pelas vendas, somos conversados. Amanhã não, vendas continua, e aí, se ainda mais se for a entrega da mercadoria, entrega do serviço, aí vai bater mais fortemente ainda a contabilidade com o fato gerador do tributo, não é nota fiscal. Né? Então, agora passa a ser vendas e pagamentos das compras, né? Tá certo? Conforme for depois acontecendo aqui. Se o cliente, na verdade, se o cliente for inadimplente, é pagamento da compra e acabou. Se ele for adimplente, eu pago e depois recebo do governo. Se tiver inadimplência, eu vou depois tentar receber do cliente. Ou será validado, como está dito aqui, pelo pagamento do comprador. Então, eu acho que já foram comentados várias dessas hipóteses aqui. Nós temos tudo isso aqui, ó. Compras a prazo, vendas à vista. Ah, mas o fornecedor é adimplente. Isso é importante. Lembre-se. Se o fornecedor tiver recolhido o imposto, quando eu vender, receber, o governo pega o total. Se o fornecedor tiver sido adimplente, eu recebo o excedente que eu estou pagando para o governo de volta. Caso contrário, não recebo. Tá? Compras à vista, vendas a prazo. Compras e vendas à vista, os parcelamentos que já foi falado, os adiantamentos, tudo isso aqui já foi comentado. São situações que vão provocando alterações financeiras para a empresa, podem ser alterados os seus fluxos de caixa. A contabilidade, é lógico, vai simplesmente acompanhando dentro desta linha toda aqui. Aqui, só para lembrar uma coisa, eu só coloquei aqui uma hipótese, viu? Uma empresa em andamento, com fornecedora de adimplente. Eu tenho um monte de hipóteses aqui, eu não vou ficar mostrando, não, senão ficamos perdidos aqui. Empresa em andamento, isso aqui é o lado mais financeiro da coisa. Hoje, a empresa tem a receita líquida, CMV, o lucro, recebe de clientes, recolhe o IVA, paga o fornecedor. O seu balanço vai ser dependente daqueles dados lá. Prazo de rotação do estoque. É 60 dias, então o estoque que eu compro 1 milhão por mês, eu vou ter 2 milhões. Prazo de recebimento é 30 dias. Se eu vendo 1 milhão e 800 por mês, clientes é 1.800. Se fosse 2, é 3.600. Prazo de pagamento, a mesma coisa. Fornecedor depende. Eu estou colocando aqui o IVA, esse nem está coloridinho, porque não é para mudar, porque isso é da lei, não cabe a função negocial. O que acaba acontecendo? Uma situação normal, uma empresa em continuidade, apesar de que ela está tendo esses prazos, o balanço dela vai ficar aparecendo sempre. Clientes, 1.800, dividido em 1.500 e 300 ou não, estoque 2 milhões, fornecedor 1.200, IVA, né, que acaba tendo aqui, hoje é o 100, e uma necessidade de capital de giro aqui de 2 milhões e meio, que é o ativo aqui todo, o circulante e o passivo. E aqui eu estou partindo do pressuposto que o lucro foi totalmente distribuído. Está aqui a informação, a distribuição mensal do lucro, para simplificar. Com o split payment, o resultado não muda nada com relação ao que está hoje. O fluxo de caixa, como nós já falamos, muda. O fluxo de caixa, método direto, fluxo físico de caixa, ao invés de 1.800, vai entrar 1.500, depois os 200. Às vezes pode até receber os 200 antes, né? Mas o saldo de caixa no final é 500. E com o split payment, o balanço com o split payment, o que ele vai ter de mudança? O lucro vai ser o mesmo 500, vai ser distribuído, a conta de clientes é a mesma, 1.800, 1.800, aparece aquele imposto a validar, que em certas circunstâncias poderá já estar com o imposto a compensar. Então, a diferença vai ser esta conta no ativo. No passivo, hoje a gente tem como IVA a recolher, só o saldo a recolher, aqui não, das operações do mês, você gerou 300, tem que recolher 300. Você tem um direito de 200. A única coisa aqui no balanço é que vai estar, então, separado, aquele saldo líquido de 100 desses dois componentes. Com esses balanços, esta necessidade de capital próprio aqui para financiar o capital de giro, vão mudar conforme mudam todos aqueles prazos lá. Isso é interessante, né? Então, você já deve ter feito todas as simulações, alguém aqui hoje até já comentou que fez
as simulações, e elas podem ser realmente significativas. Eu acho que posso parar aqui, o Edson. Só faz um favor, professor Eliseu, a imagem não está muito boa. Se o senhor puder desligar a câmera, talvez ela fique um pouco melhor, só para a gente conseguir dar uma olhada. Você quer que mostre de novo? Perdão, hein? Nossa. Não, assim, eu acho que Não, a gente consegue o problema é a internet. Não mudou. Oh, desculpa, gente. Vocês podiam ter me feito parar logo no início, eu teria mudado aqui, viu? Podemos divulgar esse material para o pessoal? Acho que ele está trocando a internet. Ele pode estar fazendo isso mesmo, porque quando começa a dar pau lá no sítio... Eu fiz mudança da internet. O Elon Musk está com frio aí, pai? Mas não melhorou muito. Nós podemos compartilhar esse material com o pessoal? Claro, não tem dúvida. Eu mando para... me manda por WhatsApp. Eu vou mandar para você. Então, me manda por WhatsApp, eu já coloco aqui para o pessoal. E aí pode descompartilhar também. Bom, no ponto da venda, tem duas questões aqui que chamam a atenção, pelo menos pelo que eu tenho visto nas discussões que eu participo. A primeira é a separação ali da conta clientes, né? Se eu deixo o cliente só pelo valor efetivamente do produto ou do serviço, até porque esse é o valor de fluxo de caixa, ou se eu deixo ele cheio, sendo que eu vou receber. Aqui, me parece também que vai depender de caso a caso. Né? Eu posso, ou por conta do split payment, ou por conta de alguma negociação, de antecipar o imposto, coisas do tipo, para não gerar a inadimplência do tributo. Então, isso pode também ser conveniente, essa separação. Mas o ponto, talvez, o mais relevante é a questão do lançamento do resultado. Né? Se vai ser com o imposto lá dentro, se eu vou registrar uma receita bruta, se é que isso existe, hoje, se vai continuar existindo esse conceito de receita bruta ou não. E um paralelo que tem se colocado é com relação ao IPI, que hoje já aparece sem o IPI. Né? Então, como a CBS e o IBS não são exatamente igual ao IPI, né? Tem as suas características e as suas diferenças, mas nesse particular talvez a gente consiga fazer o paralelo. Então, no resultado, já seria o resultado como é na contabilidade. Eu tenho diretamente a receita da venda do produto ou da venda do serviço sem o imposto ali embutido. Então, eu não teria o débito do imposto numa conta de resultado. Né? Eu teria o débito ou na conta clientes, dentro do cliente efetivamente, ou separado ali no ativo. Isso tem sido um pouco as discussões. Professor Eliseu, o senhor colocou as duas opções, pode ser um, pode ser outro. Tem um direcionamento melhor? Porque o que se está caminhando é para que seja líquido. O grande efeito aqui é a base de cálculo do lucro presumido, né? Para reduzir nesse caso. É o único ponto que chama a atenção. Aí nós temos o seguinte, pela norma internacional, é receita líquida sempre. Só receita líquida é receita. Está correto? O que acontece é que aqui no Brasil nós temos uma jabuticaba. Quando a gente introduziu o CPC 30, e também quando ele foi substituído pelo 47, a Receita Federal lá no CPC, ela tem cadeira lá como acompanhante, né? Ela pediu que se exigisse a Receita Bruta, e era conveniente mesmo, por causa de toda a tributação em cima da Receita Bruta. Então, a norma brasileira exige a contabilização da Receita Bruta, não divulgação. A divulgação na demonstração primária é Receita Líquida, mas daí vem, inclusive, aquela conciliação entre a Receita Bruta e a Receita Líquida na nota explicativa. E realmente tem esse problema do IPI, que convencionou-se, né?
Isso não está escrito na norma, mas convencionou-se na prática, isso vem funcionando fortemente. O IPI está fora do conceito de receita bruta, propriamente dito, né? E aí vem essa discussão. Bom, mas se agora o CBS e IBS, também igual ao IPI, ele tem essa mudança da base de cálculo, ele também não deveria estar fora da receita bruta? Então, volto a repetir. Do ponto de vista da norma internacional, nada dessa discussão é cabível, porque sempre receita líquida. Mas daí, acho que o CPC vai ter que tomar, pensando bem, acho que o CPC vai ter que tomar uma decisão e fazer uma adaptação no CPC 47, para deixar bem claro, se ou vai incluir o IPI, inclui tudo, né? Chama de, como é que a prática lá de faturamento bruto, que uma vez a gente inventou e colocou lá no manual e acabou pegando, né? Lá o faturamento bruto, só para não falar, toda a questão de terminologia, mas tem esse problema legal, violento, de o que é a receita para fins de quem ainda vai ter tributação sobre a receita. E outra coisa, enquanto tivermos um sistema paralelo funcionando, não tem jeito, vai ter que continuar esse sistema, correto? Aí não tem dúvida, correto. né? Durante o período de transição, não tenha dúvida. Mas a gente tem que pensar também que quem está lendo tudo isso, quem está lendo a lei, quem está olhando os balanços e tal, também tem advogados e advogados tributaristas, que são, dependendo da sua corrente, são mais literais. E por que eu estou dizendo isso? Porque essa discussão sobre faturamento, ela chegou, inclusive, ao Supremo Tribunal Federal. O que era faturamento? Porque a Constituição falou em faturamento, né? Então, toda essa, depois a receita bruta. Mas lembrando que o próprio Decreto-Lei 1598, que fala da receita bruta, ele diz, né? Os tributos, os tributos recuperáveis não faria parte. O ICMS e PIS/COFINS, eles acabam aparecendo porque eles são sobre eles mesmos, eles influenciam no preço, não é por fora, né? Eles são cobrados por dentro. Então, tem toda essa discussão e o que a gente viu, inclusive, no século e tudo mais, né? Então, esse é um ponto a ser tratado. E o CPC está debruçado nisso já, né? Já foi formado um grupo para pensar a respeito do assunto e ver a conveniência de algum documento oficial, alguma coisa nesse sentido. Bom, a palavra está aberta. Vamos lá, Fleury. Eu até fiquei curioso no exemplo do professor Eliseu, que a hora que estava ali o IVA a validar e 300 a recolher, né? Pode ser que naquele momento, por alguma razão, o fornecedor já tenha recolhido aquele 200 já tenha sido pago, né? E aí, naquele momento, você já tem que abater ali o 300 a recolher, né? Então, quer dizer, estou falando, não, é uma hipótese a mais. A gente tinha que fazer uns 50 slides, né? Essa hipótese é isso, é aquilo. Então, escolher mais simples para depois a gente fazer a discussão, mas é correto. Não, eu estou falando assim, apenas. Eu sei que você colocou uma sequência ali e está correto. Eu estou dizendo que as complexidades vão surgindo, né? Para lembrar que as complexidades vão surgindo, as várias situações de baixa ali que você vai fazer, né? E fazendo um pouco a defesa do split payment, me desculpa que eu sei que o pessoal fala muito, isso é o governo transferindo, né? A questão, e eu posso dizer porque eu era contra o split payment quando a gente começou a discussão lá em 2016, 2017, sobre esse assunto lá no CECIF, e depois, quer dizer, não exatamente split payment, eu era contra o crédito, né, vinculado ao pagamento. Eu falava assim, aí quando surgiu o split payment, eu falei, não, tudo bem, então tem um mecanismo para se garantir. E quais foram os pontos levantados? Só para entender a discussão, e não que por isso esteja certo, né? E por isso também a razão de você... Primeiro que quando você paga o seu fornecedor, você está pagando o imposto para ele, né? Então, que é um imposto que está ali no preço, que a obrigação dele seria recolher. Então, de uma certa forma, tem até a questão do crime tributário de apropriação indébita, em algumas situações e tudo mais, né? Ele está, quer dizer, não é exatamente essa, mas no IPI algumas vezes pode pegar isso, né? Mas é porque o dinheiro não é dele, vamos dizer assim, né? Você está pagando 100 mais 20, né, de imposto. Então,
Quer dizer, tem essa sequência. Mas a principal preocupação técnica ou de arrecadação foi que, como a gente já teria que ter uma alíquota muito alta de imposto, e a gente já sabia disso, porque, obviamente, nós temos um monte de tributo ali escondido, você poderia gerar fraudes bastante consistentes de emissão de nota fiscal. E ali, a experiência do pessoal do ICMS foi muito importante, mostrando casos de fraudes de empresas que são constituídas num dia, emitem milhões de notas, ali, milhares de notas, passa 10 dias, aí, mesmo que o governo seja muito rápido para fazer com que ela seja, como é que chama? Tem um nome lá, que eles baixam a inscrição ali, suspendem a inscrição, mesmo que o governo seja muito rápido, ali já causou muitos prejuízos. E a Europa tem problemas muito grandes, que eles chamam de fraude carrossel, sobre esses assuntos. Então, a preocupação veio também por causa disso, né? Não só para a adimplência, o que obviamente vai ser muito bom, mas para tentar evitar um pouco essa questão da fraude carrossel, que é o B2B, né? Essa relação. Então, tudo isso foi pensado neste sentido, né? E a antecipação do imposto, só lembrando que a gente tem alguns casos no ICMS, no IPI, não estou me lembrando, que eventualmente a gente pode também ter uma antecipação de imposto, tá? Não é uma coisa também nova nesse negócio. Mas eu concordo aí com quem foi falado, que deixou de ser um fato gerador e acabou sendo uma espécie de substituição tributária, tá? É muito mais uma antecipação do pagamento de um fato gerador futuro. Como disse o Edson corretamente, o fato gerador é o fornecimento, né? E aí a entrega. Então, só esclarecer esses pontos da legislação. E muito obrigado pela oportunidade aí, viu, pessoal? Som, Edson. Pode falar, pode falar. Eliseu, quer falar? Não, só falei que estava sem som. Ah, vamos lá, Ana. Ana, está no mudo. Se você estiver falando, está no mudo. Ana, não sei o que aconteceu. Eu vou passar para o Marcelo, depois a gente volta com você. Fala, Marcelo. Senhor, esse ponto é um ponto muito de atenção para que essas divergências de publicação, né? A gente trabalha ainda muito com aquele estilo de ranking, de faturamento bruto, né? Que o Dr. Eliseu fala, o faturamento bruto no Brasil, quais são as empresas maiores, etc, etc. E temos também, e nós continuamos divulgando dentro da DF, então, quanto a isso, pelo que eu estou entendendo, continuará sendo prática normal, não vai mudar nada. Porém, quando a gente faz o faturamento, a nota fiscal vai entregar e ele vai abrindo contas a receber, a equipe do crédito, se não tiver isso muito bem segregado, quem está inadimplente e quem está segregado pelo split payment, isso tem que ficar muito claro. Senão você sai no contas a receber, você sai executando a todos, enquanto que era problema temporal. Então, algumas coisas que, como o Dr. Edson disse, talvez o sistema paralelo tem que continuar, talvez pensar no CPC como uma forma de fazer, porque em algumas discussões eu tive já essa falta de... tivemos essa discussão de entendimento. Eu entendo assim, não, você tem que parar de pensar no passado e começar a pensar na forma do futuro. Então, a gente está muito arraigado, muito preso no passado ainda. Então, eu acho que os esclarecimentos do CPC 47 serão muito, muito saudáveis e que para baixar a nossa ansiedade, isso vai ser muito bom. Marcelo, você está transferindo a ansiedade agora. Para quem vai ter que redigir. Para quem vai ter que redigir alguma coisa nesse sentido. Mas é interessante que você colocou, porque teve um artigo falando do IPI, fazendo essa semelhança do IPI, inclusive do Alexandre Evaristo, que no Conjur, fazendo esse paralelo, um artigo bem interessante, até a jurisprudência do CARF e tudo mais, mas num dos grupos, o professor Isaías Coelho falou, não, olha, muito bem e tal, mas é outro bicho, é outra jurisprudência, são outros conceitos,
né? Então é interessante essa discussão, né? O que a gente aproveita da nossa experiência? Eu acho que alguma coisa se aproveita, não é também, né? Não estamos partindo de uma tábula rasa. Eu até escrevi um artigo sobre isso no Valor também. A gente tem experiência do passado, a gente tem, né, coisas já definidas. Então não vamos também jogar tudo isso fora, mas a gente tem que ponderar muito bem qual a experiência que a gente pode, né, adaptar aqui. Vamos lá, Diogo. Eu queria devolver a palavra para a Ana. Eu acho que talvez ela já tenha superado aí o problema do fone. Ana? Oi, tudo bem? Estão me ouvindo? Oi. Vamos lá. Obrigado, Diogo. Então, parabéns aí a todos. Aí foi bem legal essa reunião, né? Os pontos relevantes foram apresentados, né? E aí o professor Eliseu, naquele modelo que ele falou, só eu vou me lembrar, mas na verdade sabe que tem esse modelo lá no FIPECAF como um tipo de desafio, né? Tipo de reflexão. Lá no livro do FIPECAF tem, porque eu já pensei também sobre isso. Mas quando eu entrei na reunião aqui, né, eu falei assim, hoje é dia de falar da estrutura conceitual, né? Porque quem vai dar resposta é a estrutura, né? Eu acertei em cheio, porque o professor já começou falando do conceito de ativo, né? Eu falei, nossa, tá indo assim, não tá diferente do que eu imaginei que seria. Eu sou uma pessoa mais prática, né? Todo mundo conhece que eu faço as coisas, né? Então, aqui, a minha experiência prática, como de muitos que estão aqui, né? Deve estar enfrentando aí os mesmos problemas, né? Um problema que a gente está enfrentando aqui é assim, como que eu vou ter certeza que a Receita Federal fez tudo certo? Então, assim, a gente prefere segregar todas essas contas, tipo assim, o ativo, sei lá, um a validar, o outro já ok, entendeu? E ter relatórios disso, que a gente vai criar internamente os relatórios para a gente comparar com os controles da Receita Federal, porque não dá para confiar assim. E aí, assim, se der divergência, né? Como é que você vai contestar? Então, algumas situações práticas aqui está sendo complicado. Por exemplo, a gente tem que mapear todas as operações da empresa. Todas. Entendeu? Tudo da empresa tem que ser mapeado, inclusive não só o que faz parte do dia a dia, mas coisas atípicas que podem acontecer. Por exemplo, tem empresas aqui que vão fazer uma incorporação. Aí você tem uma empresa que tem lá o controle da receita, o split payment da receita, aí tem a outra que vai incorporar. Em tese, juridicamente, a outra sucede a outra em todos os direitos, obrigações e tudo mais. Mas como é que eu transfiro essa conta, entendeu? Do tipo, tem umas coisas assim que ficam um pouco, né? Como é que isso se daria na prática, até nessas situações atípicas, né? Então o desafio é esse mapeamento, é pensar assim no mapeamento o óbvio é o dia a dia e tudo que pode ser atípico, né? Processo de combinações, entidades que têm outros regimes tributários dentro do grupo, por exemplo, lucro presumido, vocês citaram aí, a gente também estava pensando nisso, poxa vida, mas agora, será que o IBS e os IBS ele é receita, você entendeu? Então, tipo assim, porque em tese, por essa sistemática, né, os tributos não é uma receita da empresa, e que vai de acordo com o que a contabilidade coloca, que o professor colocou aí muito bem, né? É uma receita do governo, não é nossa, né? Mas aí lá no lucro presumido, será que agora vai ser receita? Entendeu? Então tem essas questões aí também que a gente está pensando, e um outro trabalho danado que está dando aqui, isso aí está dando mesmo, um trabalho, pelo menos eu estou vendo isso muito nos clientes, né? Porque como eu sou contadora, meu escritório é contábil, essas coisas, mas assim, como a gente acompanha de perto, né, tudo que está acontecendo, por exemplo, o mapeamento quem faz é a gente faz todo o mapeamento, mas assim, os contratos, entendeu? Porque agora eu nunca vi algo tão importante na vida como contrato. Então, assim, aí quem vai fazer essas revisões contratuais é a área do direito, né? Mas é muito contrato, né? Muito contrato, né? E para ser revisado, né? Tipo assim, meus tipos de fornecedores, né? Quais são? O que eu posso negociar? Tem que ver se o fornecedor não é pequena empresa. Por exemplo, dependendo da atividade,
eles trabalham com pequenas empresas, né? Isso acontece muito, por exemplo, com corretoras. Eles trabalham muito com aqueles representantes comerciais, sabe? Eles geralmente são lucro presumido ou simples, tá? E aí, como é que fica essa situação, entendeu? Todo esse tipo de contrato, de negociação, é complexo, sabe? Bem complexo, né? E aí precisa do apoio dos escritórios, né? Para fazer a revisão, né? Então, especializado aí na parte civil para poder esse suporte, né? E os demais pontos aí da contabilidade, eu já tinha lido até o artigo do Edson, achei que era aquilo mesmo, né? Está até de encontro com o que o professor falou, né? A gente está indo nesse caminho, só que nós estamos segregando por quê? Porque para cada conta dessa, a gente vai ter o nosso controle, para a gente poder comparar com o da Receita, tá? Eu só tô. É isso aí que eu queria falar, só compartilhando aqui as dificuldades, né? E as dúvidas foi o que foi colocado aí mesmo, gente. E se antecipar? Se for, você entendeu? E se a empresa falir? Isso eu não sei o quê, entendeu? Então, essas são as situações aí que também parece que ainda está meio nebuloso o negócio, né? Da gente saber como é que vai realmente acontecer lá na frente. É isso, obrigada. Você tocou num ponto fundamental, eu acho que a gente até poderia voltar dentro do GDEC nesse assunto, que é essa relação contabilidade, vamos dizer assim, já mais uma gerencial e os contratos. Ontem, coincidentemente, ontem eu participei de uma reunião no agronegócio, viu, Marcelo? É uma renovação de parceria agrícola de 5 anos. Estão renovando agora. 5 anos vai dar 2030, nós já vamos estar no meio da transição, inclusive de ICMS e a parceria com pagamento de produto e tal. E não é simples, não é simplesmente vai lá, põe uma cláusula, não vai ter efeito. E hoje ainda está muito, muito, muito obscuro, né? Então a questão é realmente ter que se debruçar sobre os contratos, né? A gente tem algumas etapas, parametrização do sistema, obviamente, cálculo do impacto, mas a negociação contratual também tem que entrar nessa esfera, né? É o diálogo aqui do tributo, da contabilidade e de contratos, né? Vamos lá, contratos, Diogo. Só para complementar o que o senhor me citou, os contratos realmente no agro, tudo fruto pendente, futuro, café mais de um ano, quer dizer, a gente está passando por revisões, precisamos de passar por revisões dos contratos, porque produtos, máquinas agrícolas pagam-se em 3, 4, 5 anos, então quer dizer, os reflexos nos contratos vai ser e não vai ser modelo para todos. O que uma empresa está fazendo como contrato para a sua empresa, não quer dizer que aquele escritório vai fazer como modelo padrão para todos. Então, realmente é outro momento de debruçar que a gente está fazendo. Então, esse é um ponto fundamental, é muito específico de cada empresa. Mesmo que for do mesmo ramo, é muito específico, entendeu? Por isso que dá trabalho. Esse negócio de contrato, a gente já começou a fazer revisão desde o ano passado, que a gente está trabalhando e não terminamos, só para você ver. É muita coisa, né? Salientando a importância. Maravilha. Vamos lá, Diogo. Obrigado, Edson. Queria comentar aqui sobre a questão da receita bruta e trazendo um pouco aqui minha experiência também no setor de infraestrutura. Porque o que acontece, né, nesse setor? A formação do preço dos contratos, essencialmente, ela leva em consideração os custos indiretos e os custos diretos. A carga tributária no sistema atual, ela é considerada como um custo indireto, então ela entra nesse componente que nós chamamos de BDI. Bom, isso não é uma grande exclusividade do setor de infraestrutura. Essa lógica de formação de preço, ela de fato, ela permeia diversos outros setores. A diferença é que no setor de infraestrutura isso é regulado, né? Existem leis e precedentes do TCU e outros tribunais de conta que determinam que seja feito dessa forma. Dito isso, o que é que a gente tem em termos de efeito em termos de preço, né? Com a saída dos tributos atuais, do regime atual,
você vai ter uma diminuição do preço do contrato. O efeito imediato é esse, e não tem como ser outro, porque carga tributária que ela é estimada no BDI, ela some. E por que ela está no BDI, que são os custos indiretos? Justamente porque o setor de infraestrutura, sob o ponto de vista dos EPCistas, toda a carga tributária ela é um custo, né? Não, o sistema, de um modo geral, ele é um sistema cumulativo, né? São empresas que elas não estão sujeitas ao regime do ICMS, elas não estão sujeitas ao regime não cumulativo do PIS/COFINS, então tudo é um custo, ele integra o preço do contrato. Então, por que isso é importante? Porque eu vejo que isso tem uma relação direta com a noção de receita bruta. Outra particularidade, outra circunstância, não é uma particularidade, porque também existem outros setores que adotam o mesmo regime. Mas, com relação ao reconhecimento de receita nos contratos de construção, essa receita ela é reconhecida pelo POC. E o fator essencial, o ponto de partida para calcular o POC, é justamente o preço do contrato. Então, veja, isso eu acho que evidencia bem, e eu acho que a gente pode extrapolar essa noção para essencialmente qualquer outro tipo de contrato. O que acontece você tem uma exclusão dos tributos atuais na formação do preço, e os novos tributos, o IBS e a CBS, eles vão ser cobrados por fora. Então, para mim, está muito claro que o IBS e a CBS, eles não integram a noção de receita bruta. Isso tem efeitos para imposto de renda, de fato, seja pelo lucro presumido, seja pelo lucro real. Talvez a Receita, não sei se a Receita e o Executivo já se atentaram para isso. Vai haver uma diminuição de arrecadação. E a solução talvez seja menos ortodoxa, a gente reza para que não seja assim. Tomara que eles não ajustem a base para efeitos tributários. Seria melhor que se aumentasse a alíquota, seria mais justo, talvez. Mas aumentar a alíquota tem sempre um efeito político muito deletério, né? A gente está vendo isso hoje com o IOF, inclusive. Então, assim, para mim, eu vejo que realmente a receita bruta ela vai ser formada pelo preço dos contratos, que não inclui o IBS e a CBS, porque eles são cobrados por fora, né? Isso, hoje, pelo CPC 47, já deveria ser assim. Então, se vai haver algum ajuste na redação ou não para contemplar o novo regime tributário, vamos ver, mas ainda nos depararemos com essa situação, mas me parece que ele já daria conta hoje de solucionar esse problema. Bom, isso sobre a questão da receita bruta. Queria comentar também sobre a questão do fluxo de caixa. Quando a gente analisa as questões de infraestrutura sobre o aspecto do EPCista, bom, essencialmente os efeitos são esses. Mas quando a gente analisa sobre o aspecto da concessionária, de PPPs, etc., essencialmente de quem vai explorar esse ativo, nós temos um efeito sobre o fluxo de caixa e aí existem regimes especiais, existe regime de compras públicas, etc., e tal, mas desconsiderando esses efeitos, que haverá alguns cenários em que eles não serão aplicados, o que acontecerá seria um acúmulo de crédito e a dependência de uma recuperação, um ressarcimento desse crédito dentro dos prazos lá de 30 a 180 dias, com que a legislação permite, e que nós vamos ver ainda na prática se vai se concretizar ou não. Estamos cruzando os dedos aqui, acreditando que sim. Mas isso tem um efeito sobre o fluxo de caixa. E o fluxo de caixa, ele é um fator essencial no equilíbrio econômico dos contratos, principalmente sobre o aspecto das concessões, porque o fluxo de caixa marginal é o elemento considerado para efeitos de reequilíbrio, tá? Então, se a gente adiciona uma linha, e o efeito me parece ser esse, é adicionar uma linha no cálculo do fluxo de caixa marginal, dos tributos a recuperar, por mais que ele seja um prazo curto, 30, 180 dias, etc., como são contratos de valores muito expressivos, isso acaba trazendo impacto. E isso pode, sim, ter algum efeito na questão do reequilíbrio nas concessões. E, sobretudo, na etapa de CAPEX, que é quando você ainda está construindo o ativo que ele vai ser explorado lá na frente. Então, e aí, um último
ponto, que aqui é uma observação prática que eu tenho observado mesmo, do dia a dia, é que a Ana comentou, né? Poxa, precisamos rever todos os contratos. Fleury também tem advogado bastante isso, né? A necessidade de se revisar hoje todos os contratos. Mas o que está acontecendo nas licitações? Os editais estão determinando que não se considere o novo regime tributário para efeitos de precificação. Puxa, são contratos de longo prazo. Tá certo, assim, talvez imaginando que assim, vai que acontece algo, o prazo de transição é prorrogado, split payment não é implementado, N possibilidades, dado que nós não estamos ainda no momento concreto em que a transição já se iniciou. Mas a lei está aí, e ela está vigente. Então, me parece que os editais, os entes, de um modo geral, deveriam considerar já isso, porque há efeitos, e há efeitos diretos na formação de preço, e há efeitos indiretos, que é no fluxo de caixa, e o fluxo de caixa marginal, que vai determinar ali a TIR, que vai determinar o VPL, etc., que são índices importantes para efeitos de reequilíbrio do contrato. Bom, eu acho que eram esses comentários aqui. Passo a palavra aí para todos também. Obrigado, gente. Excelente. Um ponto que eu vi nessa discussão de infraestrutura, Diogo, é que, como não tem alíquota ainda, não é possível fazer a apuração, mas deixa alguma forma de apurar isso depois, né? Alguma possibilidade de renegociação teria que ter. Pessoal, nós temos 4 minutos e 2 pessoas querendo falar. Então, eu passo a palavra para o Fleury, depois para o Diogo Arantes Ferreira também, mas aí eu vou pedir para vocês serem bem breves. E o Pedro, vamos ver se vai dar tempo. Vamos lá. Muito rapidinho aí. Dizer que eles estão fazendo isso sobre os contratos, só para dizer, os contratos públicos, né? Porque tem a previsão de rever o contrato, né? Lá na lei está especificamente isso. Então, como eles não têm as informações, como o Edson bem colocou, não tem outro jeito, eles não têm como calcular, você não tem como calcular hoje, né? E chamando a atenção para a questão dos contratos. O Diogo passou por esse assunto aí, mas um ponto importante é que o preço vai mudar, mas não só o preço bruto, o preço líquido, porque você vai começar a comprar produtos que hoje os seus insumos que você está comprando, né, eles têm imposto no custo que vão deixar de existir. E logo a sua receita líquida vai cair, mesmo a receita líquida, mesmo mantendo a margem de lucro, você vai ter um preço reduzido, tá? Então, é nesse sentido que a necessidade de rever contratos, não só por causa do split payment, mas também por causa da necessidade de, entre aspas, reduzir o preço líquido. Só isso. Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade. Desculpa, o preço formal, vamos dizer assim, está correto? Vamos deixar bem claro. É o preço formal que tem. O preço é 1.800, o preço passou para 1.500. Na essência... Continua a mesma coisa, do ponto de vista de apuração, do ganho, etc. Mesmo. E do ponto de vista de margens efetivas de lucro... Continua a mesma margem. O meu comentário vai bem na linha do que tanto Diogo e Eduardo trouxeram agora, mas com 2 destaques muito rápidos. Na minha visão, erro de redação na emenda constitucional, se eu não estou enganado, é no artigo 20, né, do ADCT, ele prevê o reequilíbrio para contratos de concessão, tomando como referência temporal a data de entrada em vigor da lei que cria IBS e CBS, o que já é um problema, Diogo, para os próximos leilões que surjam agora. Porque na literalidade a lei está em vigor. Ela só tem uma prorrogação em relação à sua produção de efeitos. Aí, Edson, a gente pode ficar quebrando cabeça, né, do filigrana jurídico para definir essa referencial. E o que o Eduardo trouxe, eu acho que é muito importante nesse tipo de renegociação de contrato, porque o artigo que aplica desde uma licitação de distribuição de energia elétrica até compra hospitalar, né, no hospital municipal, ele traz como parâmetro de reequilíbrio carga tributária efetiva, o que traz o ponto do Eduardo de se analisar os efeitos hoje em relação a custos que não têm um desdobramento de tributo recuperado em relação ao repasse desse componente. Então, em certa medida, a agência reguladora pode reequilibrar um pedaço ajustando o preço e o restante dizendo você já está se recuperando na forma de uma redução dos teus custos, né? Então, vai ser algo bem complexo.
Vai ser uma guerra de planilha que nem aconteceu na Cofins em 2003. Pegas, vamos lá, fechando aqui. Bem rapidamente, Edson, primeiro, obrigado aí pela oportunidade de ouvir tantos especialistas e nosso querido professor Eliseu Martins do principal, mas ouvir todos os colegas aí é sempre um aprendizado. Pena que eu perdi os 30 minutos iniciais, vou assistir depois, assim que possível, lá na gravação. Rapidamente, eu queria dar minha percepção, tá? Eu acho relevante todo o debate, tudo, só acho que tem mais, em relação à parte contábil, tá? Acho que tem mais barulho do que o tema pede. Eu não vejo essa coisa toda do ativo, porque a gente já tem isso hoje, cara, no ICMS, no PIS/COFINS, e a gente não questiona esse registro. Pode pegar os balanços das empresas que você vai ver lá. O imposto a recuperar, às vezes vai para o longo prazo, a gente não questiona. E aí a gente vai questionar numa situação que você tem poucos casos de risco efetivo de você não receber, você tem toda a possibilidade do impairment, de uma provisão, como eu não acompanhei a apresentação, mas tenho certeza que o professor Eliseu explicou com muita propriedade. Mas eu queria só reforçar um ponto bem rápido aqui do lucro presumido, né, que a Ana citou. É muito importante isso. Certamente a Receita Federal vai fazer a mexida, porque isso vai trazer um impacto já em janeiro de 2027, né? E os preços vão mudar sim, porque são 100 anos de característica de cultura brasileira de tributo por dentro. O tributo sempre foi do vendedor. A partir de janeiro de 27, ainda que parcialmente só um terço da economia, ele passa a ser efetivamente do comprador, de forma efetiva. O IPI é no meio da cadeia, não é no final. Agora vai ser no final. Então é uma mudança cultural profunda. O preço formal, o professor Eliseu está certo, é só o formal que muda. Se hoje eu cobro 100, o preço vai passar a ser 80, se tem 20% embutido, vai passar a ser 25% por fora. Só troquei por dentro e por fora, continuou a mesma lógica. Só que o preço passa a ser 80. E o Eduardo foi muito feliz, o artigo dele no Valor está excelente. Ele tocou um ponto que eu falo o tempo todo nas apresentações das minhas aulas, que são os resíduos tributários, que pouca gente presta atenção e se atenta para isso. E sobre o preço relativo, vocês sabem melhor do que eu, é claro que ele vai mudar. É claro que ele vai mudar. Uma empresa de segurança, hoje, no lucro real, no presumido, paga 6,8 mais ou menos de ISS. Né? Se for 26, 28 que for pagar, o preço pode aumentar se ela atender um condomínio, uma igreja ou alguém que não é contribuinte regular do CBS-IBS, e o preço vai diminuir se ela trabalhar com lucro presumido real ou simples, que vai usar o modelo regular. Como é que ela vai fazer isso? Se ela vai aumentar o preço um pouquinho ali, o preço base, né? E diminuir o outro para fazer uma compensação, é outro detalhe. Mas tem muita coisa interessante para a gente debater e discutir aqui. Só acho que essa parte da contabilidade é uma parte não menos relevante, é importantíssima, claro, a DVA principalmente, mas o registro no ativo, eu não consigo enxergar nada diferente de registro imediato na hora da compra. Artigo 60, parágrafo 1º. Para mim, está muito claro ali, respeito todas as opiniões contrárias e aprendo com elas, mas queria manifestar minha posição aqui, porque você sabe que eu acompanho isso com profundidade há longos anos. Pegas, muito obrigado. Inclusive, eu acho que um dos primeiros artigos sobre o assunto foi seu, lá na Revista de Direito Contábil Fiscal, número 12, se eu não me engano. E ótimas colocações. Eu acho que tem muita coisa ainda para se falar mesmo da questão contábil ligada à reforma. Já passamos 3 minutos do tempo regulamentar. Eric, eu não sei se você quer falar alguma coisa, mas pode, então, encerrar e a gente vai para a nossa vida. Não, já passamos do tempo regulamentar, eu acho que tem muita coisa importante além disso. Me parece cada vez mais que o menos relevante nisso tudo é a contabilidade. A gente tem um problema aí enorme de entendimento do que a lei de fato quer dizer. A gente tem problemas seríssimos de controle de quem vai controlar o controle do governo, porque não vai dar para deixar na mão do governo sem ficar de olho nisso. Nós temos problemas aí de sigilo de dados. Como é que vai ser esse negócio da SERP? O SERP realmente é assim tão seguro, né? Quer dizer, o SERP é tão seguro que o próprio governo não aceita que as instituições financeiras coloquem os seus sistemas na SERP. Como é que vai ser isso daí? Como é que vai ser esse recebimento do governo? O governo vai pagar? Mas será que ele vai ter caixa? Então, a gente tem uma série de problemas. Quem que vai auditar esse sistema? Como é que vai ficar isso vai afetar todo o giro das empresas, pelo menos até elas se ajeitarem, e aí elas vão ter que pegar empréstimos, maravilha, taca a IOF em cima do empréstimo, quer dizer, olha que beleza. Continuamos sem IVA na DRE, que maravilha.
Enfim, é uma realidade super complexa que teremos aí pelo menos uns 10 anos para a gente começar a entender isso e depois mais uns 40 para tentar chegar num ponto em que isso fique funcionando direitinho. Então, acho que, dito isso, boa sorte para todos nós. Acho que tivemos, sem sombra de dúvida, o dobro do recorde do GDEC hoje. Queria agradecer a todos. E até a próxima. Foi um prazer estar aqui com todos. E nos encontramos na próxima reunião. Tchau, pessoal. Obrigado por aumentar a Tchau, pessoal. Gente. Obrigada, tchau, pessoal. Obrigado, doutor.